Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos atualmente no capítulo 26, Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Antes de começarmos, porém, a nossa querida companheira Georgina nos escreveu hoje nos comentários e nos alertou para uma correção que precisamos fazer com relação ao programa 21. Hoje é o programa 27 de 2021. No programa 21, que falamos dos itens 2, 3 e 4 do capítulo 25, Buscai e Achareis, no minuto 8 e 33 segundos do vídeo, eu faço faço um comentário sobre os apóstolos que morreram supliciados, à exceção de João Batista. Como assim João Batista apóstolo? Não, né? Não é João Batista. Obrigada, Georgina. Eu trabalho em equipe, todos nós trabalhando juntos. Não é João Batista, é João Evangelista, né? O mais jovem dos 12 apóstolos, o único a não morrer supliciado. E nós, quando estava, eu sinceramente não ouvi o que eu disse. Eu falei João Batista, não, é João Evangelista. Então está feita a correção, foi no programa 21.2021, no minuto 8 e 33. E eu falei João Batista, e não foi João Evangelista. Peço desculpas e agradeço muitíssimo de novo a nossa Georgina. Muito bem, voltando aqui ao nosso capítulo 26, hoje nós vamos para o item 9. Vamos ver, né, se chegamos ao 10, e aí termina o nosso capítulo 26. Nós estamos vendo o último subtítulo do capítulo, que trata sobre mediunidade gratuita. No item 9, então, Kardec comenta, chegamos até no início, mas nosso tempo terminou e nós vamos então retomar o início aqui do item 9. Ao lado da questão moral, se apresenta uma consideração efetiva não menos importante que se prende à própria natureza da faculdade, no caso, faculdade mediúnica, mediunidade gratuita. Kardec está falando sobre a faculdade da mediunidade que Deus oferece aos homens gratuitamente, não é para se fazer da mediunidade uma profissão, se ganhar dinheiro com ela. E ele continua: a mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão, não somente porque seria desacreditada moralmente, e logo comparada aos ledores de sorte. Inclusive também a Roberta fez um comentário, nossa companheira fez um comentário no vídeo de ontem, nos lembrando sobre aquelas benzedeiras, não é? As benzedeiras, eu não sei se algumas delas podem ser até médiuns de cura, não é? E trabalham também de unidades de cura. Também vai se cobrar, por favor, né? E na nossa infância, presenciamos talvez, né? No Brasil não é incomum ainda hoje termos as benzedeiras, e que eu saiba, com a graça de Deus, as benzedeiras trabalham com a caridade, ou seja, não cobram pela benzedura, não é? E pode ser que tenha quem cobre,
pode, né? Ser humano sempre pode. Aí é do livre-arbítrio de cada um. Nós sabemos o que é certo e o que não é. Então, Kardec diz, não é? Não pode ser uma profissão a mediunidade, pois seria desacreditada e logo comparada aos ledores de sorte, mas porque um obstáculo material a isso se opõe. É uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e variável, com a permanência da qual ninguém pode contar. Então, se eu vou trabalhar como cabeleireira, eu sei cortar cabelo. Eu não vou acordar um dia sem saber cortar cabelo. Eu desenvolvi essa habilidade, eu sei cortar cabelo. Mediunidade não é assim. Eu posso dormir médium e acordar sem a mediunidade. Mas sendo assim, não é minha. Não fui eu que desenvolvi com as minhas competências. É um dom é um recurso que me foi oferecido por Deus para que ele me sirva de recurso para crescimento ou queda. De novo, livre arbítrio. Mas com certeza Deus não nos deu para a queda. Nos deu para que nós o utilizemos como todos os recursos a fim de progredirmos moralmente com os recursos que recebemos, não é? Da providência divina. Então Kardec diz que a mediunidade é uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e variável, com a permanência da qual ninguém pode contar. Seria, pois, para o explorador, um recurso sempre incerto, que poderia lhe faltar no momento em que lhe seria mais necessário. Imagina, a hora lá, falando, o espírito, de repente, acabou, não tem mais. Vai fazer o quê? Vai ter que enganar? Para fazer que ainda é, quando não é mais? Não vamos esquecer que suspensão de mediunidade, perda e suspensão da mediunidade, ela acontecendo ainda é um benefício, ok? Ainda é um benefício, porque pode ser que não haja nem perda nem suspensão e o médium seja entregue às suas escolhas e passe então a ser médium de sombras, de espíritos inferiores, que eu quis dizer. Das sombras, né? Outra coisa é um talento adquirido pelo estudo e pelo trabalho. No caso, falamos lá da cabeleireira. E que, por isso mesmo, é uma propriedade da qual, naturalmente, é permitido tirar partido. Mas a mediunidade não é nem uma arte, nem um talento, e por isso ela não pode tornar-se uma profissão. Não existe senão pelo concurso dos espíritos. Se esses faltarem, não há mais mediunidade. Simples assim. A aptidão pode subsistir, ou seja, ele continua um médium, até porque a mediunidade tem essa questão do fator orgânico, mas ela lhe foi bloqueada pela espiritualidade, suspensa ou perdida. Mas nós reforçamos, ainda é um benefício quando isso acontece. A aptidão, então, pode subsistir, mas o exercício está anulado. Assim, não há um só médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita em dado instante. Agora eu vou receber o espírito fulano de tal. Eu, por mim, não posso garantir absolutamente nada nesse sentido. Assim, se fosse médium, né? No caso. Explorar a mediunidade é, pois, dispor de uma coisa da qual não se é realmente senhor. Afirma, trabalhar usando as ferramentas do outro e não é assim. Não podemos utilizar como se fosse nosso, um recurso que não é. Bem, sabemos, todos os recursos nos são oferecidos por Deus. Mas, vamos dizer, as aptidões que vamos construindo nas encarnações, voltando aqui
a questão do cabeleireiro, aliás, gosto muito desta habilidade, e isso vai se desenvolvendo, é uma habilidade. A mediunidade não é essa habilidade que nós vamos desenvolvendo. Então, explorar a mediunidade é, pois, dispor de uma coisa da qual não se é realmente senhor. Afirmar o contrário é enganar aquele que paga. A mais não é de si mesmo que se dispõe, são dos espíritos, das almas dos mortos, cujo concurso é posto à venda. Esse pensamento repugna instintivamente. Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, a ignorância, a credulidade e a superstição que motivou a proibição de Moisés. Então, no Antigo Testamento, no livro Deuteronômio, Moisés proíbe a atividade mediúnica. Por quê? Porque ela passou a ser exatamente o que Kardec diz. Tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, a ignorância, a credulidade dos que iam procurar, não é? E a superstição. E isso levou Moisés a proibir, no livro Deuteronômio está o registro, a mediunidade, a prática mediúnica. O espiritismo moderno, compreendendo o lado sério da coisa, da mediunidade, pelo descrédito que lançou sobre essa exploração, né, que não deve haver, elevou a mediunidade à categoria de missão. É uma prova. Para ser uma missão, há que se trabalhar muito no bem para isso. No livro Nos Domínios da Mediunidade, existe um personagem, que é uma médium, e ela tinha uma espécie de uma pirâmide aqui, invertida, que captava a luz do alto, e André Luiz pergunta o que era aquilo, e então foi dito a ele, André Luiz, que aquela médium tinha o mediunato. Dizem que aquela médium, na verdade, era o nosso próprio Chico, que para não ser revelado que seria ele, criaram então, trocaram, não é quando se usa, quando trocaram o nome, colocaram como se fosse uma médium, mas que esse médium, na verdade, seria Chico. E não duvidamos que Chico tivesse esse mediunato, não é? Essa missão com a mediunidade. Mas há que se trabalhar muito nesse sentido, como o nosso Chico trabalhou. No último item, o item 10, Kardec nos diz: a mediunidade é uma coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Então, não como um ritual, mas sim com um sentimento de seriedade. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de forma ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora, e nós falamos aqui, não é? A nossa Roberta trouxe aqui um tipo de médium curador, que seriam mesmo as benzedeiras. O médico dá o fruto de seus estudos que fez ao preço de sacrifícios frequentemente penosos. O magnetizador dá seu próprio fluido, frequentemente mesmo a sua saúde. Então, o magnetizador é aquele que libera suas energias vitais, não é, para transfundir essas energias para o necessitado. O passe espírita é misto. Ele tem essas energias do próprio médium, mas tem as energias que os espíritos trazem. Então, não é só do próprio médium. Então, não vale. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Ele não tem o direito de vendê-lo.
Jesus e os apóstolos, conquanto pobres, não faziam pagar as curas que operavam. E não eram se sentir melhor, não é? Era fazer o paralítico andar, o cego ver. E Kardec termina o capítulo dizendo: todo aquele, pois, que não tem do que viver, procure os recursos em outra parte do que na mediunidade, que não consagre à mediunidade, se preciso for, senão o tempo que possa dispor materialmente, que não vá prejudicar no seu trabalho que o ajuda na subsistência. Os espíritos lhe terão em conta o devotamento e seus sacrifícios, ao passo que se afastam daqueles que esperam fazer deles um meio, desses espíritos, não é? Um meio para subir. Então, os médiuns que usam os espíritos como meio para receber recompensas materiais por isto, não é? Os espíritos vão se afastar deles porque não estão sujeitos a isso. Agora, se puder só um pouquinho de tempo, é só um pouquinho de tempo. E os espíritos vão entender e vão ajudar gratuitamente, não é? Gratuitamente eu só posso esse pouquinho de tempo. Se eu vivesse disso, eu vivia curando o dia inteiro. Então, não cure o dia inteiro porque você não pode vender o que não é seu, né? Eu só posso esse tempinho, então é esse tempinho que vai ser. E os espíritos vão ficar muito felizes por isso. Os bons espíritos, né? Muito bem, terminamos então o capítulo 26. Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. E lá vamos então para o capítulo 27, no dia de amanhã. Programa, projeto 15 minutos. O Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.